E aí, pessoal, tudo bem? Estão prontos para avançar no Midjourney? Eu vou mostrar prompts avançados e a gente vai testar juntos. Vem comigo? Antes de mais nada, pessoal, dá um like no vídeo, segue a página, isso ajuda a divulgar bastante aqui o nosso trabalho. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai testar junto. Alguns prompts avançados aqui a gente vai testar agora. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai fazer duas imagens, um com um prompt mais simples e um com um prompt mais detalhado. E aí eu vou explicando para vocês. Vamos para a nossa primeira imagem. Eu vou fazer um cachorro feliz no espaço, cachorro astronauta. Vamos lá. Aqui ele já está criando a nossa imagem. Perfeito, pessoal. Ele já criou a nossa primeira imagem. Ficou muito legal essa imagem, mas eu quero mais detalhamento. Inclusive, eu quero colocar a raça de cachorro. Eu tenho um Schnauzer branco. Então eu quero que o meu Schnauzer branco vire um astronauta. Vamos lá? Ok, já coloquei nosso prompt, detalhei ainda mais, coloquei que eu quero um Schnauzer branco e coloquei outras qualidades. Coloquei que eu quero que ele tenha o traje do astronauta. Lógico que a nossa primeira imagem já tinha, mas ainda detalhei ainda mais no prompt. Quero que ele seja uma foto realística, quero que ele seja 8K e coloquei até o tipo de câmera que eu quero que a inteligência artificial cria essa imagem. Uma coisa muito legal também, coloquei a versão 5.2, que é a última versão do Midjourney, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Coloquei o tipo de imagem, por padrão o Midjourney gera essas imagens quadradas, e aqui eu pedi uma imagem um tamanho diferenciado. E coloquei ainda esse prompt que eu gosto bastante, que é o Stylize. O que significa esse prompt? Aí que é o pulo do gato. Por padrão, o Midjourney cria as imagens com Stylize 100, mesmo sem eu digitar nada. Aqui eu coloquei Stylize, mas eu posso colocar só um S se eu quiser. Mas o que significa? Se eu colocar mais perto de 1, ele vai entender melhor o meu prompt da forma que eu escrevi. Se eu colocar mais perto de 1000, ele vai colocar mais estilo próprio. E que vale a pena a gente dominar as técnicas de criação de imagem por inteligência artificial. Essa primeira imagem eu não detalhei nada. O prompt está bem simples, na verdade, só coloquei que eu crio um cachorro feliz no espaço. Já nessa segunda, eu estou detalhando ainda mais, colocando até a raça do cachorro. Falei que eu quero um Schnauzer, coloquei a qualidade, 8K aqui no caso, né? Coloquei até o tipo de câmera que eu quero que ele crie. E aqui eu detalhei ainda mais o prompt, coloquei a versão, formato, que é um formato um pouco diferente desse quadradinho aqui. E eu coloquei o Stylize. Então é esse prompt que a gente vai se apegar agora, nesse momento. Olha que bacana que ficou, o Midjourney já criou. No caso, eu dei uma liberdade maior para ele aqui, eu coloquei Stylize 1000, ou seja, ele ficou um pouquinho distante do que eu pedi ali para ele, mas ele ficou incrível realmente essas imagens. Agora a gente vai criar o Stylize 100, então ele vai se aproximar mais ao que eu pedi ali no comando do prompt. Perfeito. Aqui eu já digitei meu prompt, é o mesmo lá de cima, eu só tirei o Stylize 1000, que eu não vou deixar nada. Quando eu não coloco nada, ele vai entender que o Stylize é 100, então ele vai colocar por padrão o Stylize 100. E vamos ver o que ele vai criar pra gente? Agora sim. Ele criou algo mais próximo que eu pedi, porque eu queria que estivesse olhando para a Terra ou algo nesse sentido. Aqui ele apareceu a Terra lá atrás dele, né, do cachorrinho. Então aqui ele chegou mais próximo ao que eu escrevi realmente. Olha a diferença do primeiro comando, o Stylize 1000, e a diferença com o Stylize 100. Aqui eu dei uma liberdade maior para o Midjourney criar, e aqui eu dei um comando para ele ficar mais próximo ao prompt que eu escrevi. Então a gente aprendeu agora a função do Stylize. Anota aí, pessoal. Stylize é onde eu dou uma liberdade maior para o Midjourney criar uma imagem. Agora a gente vai verificar um novo comando. Aqui eu vou criar, sem esse comando, vou criar um polvo, estilo Disney, Pixar, 3D, 4K, vou colocar só a versão 5.2 e o tamanho que eu quero que ele crie. Vou colocar mais nada. A gente vai criar essa imagem para ver o que vai acontecer. Olha que legal ficou essas imagens, estilo Pixar. Ele criou um polvo, bem do jeito que eu estava imaginando aqui, tá bem legal. Agora a gente vai colocar o comando no. Nesse comando eu vou dar a negação das coisas que eu quero que ele tire. Ou seja, eu não quero que ele esteja no mar, no oceano, então a gente vai negativar essas palavras. Perfeito, eu já coloquei algumas palavras, coloquei alguns elementos que eu quero que ele tire, porque que eu não quero que ele no oceano, que ele esteja no mar, que esteja no fundo do mar. Então agora a gente vai ver o que ele vai criar pra gente. Então olha que legal, ele já criou aqui as nossas imagens, né? Eu coloquei negação no, aqui eu negativei as palavras mar, oceano, fundo no mar. Então eu queria que ele criasse ele em outro cenário. Não descrevi esse cenário, apenas falei que eu não queria que ele estivesse no mar. Então ele já criou, né, mais personagens bem diferentes desses daqui de cima, só que não estão no fundo do mar. Então essa é a ideia de utilizar dois traços e no. Então é esse comando que a gente utiliza quando a gente quer tirar algum elemento. Vamos ver um outro comando? Aqui eu vou utilizar o qualidade. A qualidade que eu estou falando não é da resolução da qualidade dessa imagem, mas sim a qualidade de detalhamento que essa imagem vai ter. Aqui eu coloquei que eu quero um urso jogando cartas com seus amigos. Coloquei versão 5.2 da última do Midjourney. Mudei um pouquinho o formato. Coloquei 9:16, então vou fazer aquele formato na vertical. Coloquei Stylize 400. E aqui eu estou colocando Q1. Q1 ele vai dar um detalhamento mais baixo do que o Q5, por exemplo. Vamos fazer um teste? Então ele já criou pra gente. Aqui ele colocou na imagem mais vertical. Pedi pra ele. Pedi que eu queria um urso de jaqueta verde com óculos escuros jogando baralho, jogando carta com seus amigos. Então ele fez bem parecido com o que eu pedi.
Só que agora eu vou colocar o Q5. Eu vou pedir um detalhamento ainda maior que o Midjourney. Então ele já criou aqui nossa imagem. Olha o detalhamento dessas imagens em relação à primeira. Aqui eu vou colocar uma do lado da outra para a gente notar aqui os aspectos que o Midjourney criou com o Q5 e com o Q1. Então olha o que eu fiz. Coloquei uma imagem do lado da outra para a gente verificar a qualidade dos detalhes de cada imagem. A primeira eu criei com a Q1, qualidade um pouco mais inferior, e a última eu criei com Q5, então a qualidade máxima que o Midjourney pode criar pra gente. A gente pode verificar na qualidade das sombras, da iluminação, qualidade aqui no pelo do urso, ou da própria jaqueta. A gente vê que tem uma qualidade bem melhor, bem mais aguçada do que uma qualidade inferior, que no caso aqui eu utilizei a Q1. Se você ficou até aqui, eu quero te passar mais dois últimos comandos. O primeiro comando que eu quero passar é esse. Aqui a gente consegue diferenciar entre as nossas 4 imagens criadas pelo Midjourney. Ou seja, mais próximo de 1, ele vai criar as imagens mais semelhantes, as 4 imagens mais semelhantes, e mais próximo de 100, ele vai criar as 4 imagens bem diferentes uma da outra. Já o segundo comando, eu quero que o Midjourney crie algo que não exista, algo que seja bem peculiar. Quanto mais próximo de 0, mais normal ele vai ficar. Quanto mais próximo de 3000, mais diferente o Midjourney vai criar pra gente. Então olha lá, ele criou pra gente 4 imagens bem diferentes, uma diferente da outra, com detalhamentos ali que nem pedi para ele no fundo aqui dessa imagem, por exemplo. Então é isso que aqueles comandos fazem. E aí, o que acharam desses prompts mais avançados? Eu vou deixar todos aqui na descrição do vídeo. Então não deixe de dar um like. Na próxima, tamo junto!